Ora Mikael Ivanov. Segunda parte. Questão: o que você entende por corpo espiritual suplementar? Sem entrar nos detalhes, vocês sabem que evolui num mundo chamado terceira dimensão, que foi qualificada de dissociada, ou seja, onde a dualidade prevalece, porque há mundos a matéria de terceira dimensão que funcionam sem terem cortado a ligação à sua divindade. Pouco importa, não é a questão. Aliás, qual é a questão? Vocês estão num sistema de 3 dimensões dissociadas que funcionam com base no número 7. Há 7 dias na semana, há 7 cores no arco-íris e, sobretudo, vocês têm 7 chakras. Na quinta dimensão vocês têm 12 chakras. Vocês não têm mais 7 corpos, mas vocês têm 12 corpos. Portanto, adição, desde o mês de agosto de 1984, as suas estruturas, para aqueles que despertaram, 5 novas frequências vibratórias correspondendo aos 5 novos corpos espirituais, e não mais fisiológicos, e as 5 novas funções espirituais. Eles estão situados em lugares extremamente precisos do corpo. Eles correspondem a funções extremamente precisas, já, na encarnação, mas que vocês reencontrarão totalmente na quinta dimensão. Eles estão presentes porque se localizam em lugares precisos do corpo. Manifestam-se ao nível dos novos chakras. Então, a localização, se querem, mas sem entrar nos detalhes, há um que está entre o Manipura Chakra e o Anahata Chakra, ao nível da ponta de seu osso externo. Esse corpo corresponde ao nascimento do embrião crístico. É a famosa porta estreita de que falou o Cristo. Ninguém pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança, ou seja, abandonar certo número de crenças, certo número de prejulgamentos. É o nascimento do corpo crístico. Depois, há o corpo mais importante, aquele no qual a pressão da radiação do ultravioleta age, hoje, e que está situado entre o Anahata Chakra, ou seja, seu chakra do coração e o Visuddha Chakra, ou seja, o chakra da garganta. Entre esses 2 chakras há um ponto preciso, que corresponde ao corpo de irradiação do divino. É o corpo que, quando está ativado, permite-lhes irradiar a luz. Esse é o 9º chakra, ou o segundo corpo espiritual. Há 3 outros corpos. Uma que está situado na garganta, entre Visuddha Chakra e a ponta do queixo, que corresponde ao que se chama o 10º corpo ou corpo de comunicação com o divino. Os nomes hindus existem, mas eu não quero sobrecarregar-lhes a cabeça. Eles foram descritos há muito tempo no Mahabharata. Em seguida, o 11º corpo. O 11º corpo é o último a se ativar. Ele começa a se ativar na maior parte dos mutantes desde 1 a 2 anos no máximo. Ele está situado sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz. Esse corpo corresponde ao Verbo Criador. Ele lhes conferirá, quando estiver totalmente ativo, a capacidade para se comunicar inteiramente de maneira telepática. Ele se chama o Verbo Criador, porque vocês sairão da palavra para entrar no verbo. Naquele momento, a Terra terá basculado seus polos. É o corpo da reversão. Quando eu falo de corpos, eu falo dos pontos chakras, mas eles correspondem a envelopes nos casulos de luz, que são muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte superior do corpo. O conjunto dessas 5 estruturas espirituais determina o que se chama a fonte de cristal ou corpo de cristal ou Vajra. O último corpo ou 12º corpo é chamado andrógeno primordial. Ele é a superação total da dualidade e sua fusão na unidade. Ele está situado acima, ligeiramente, da ponta do nariz. Poder-se entrar muito em detalhe em suas funções, mas não é o objetivo hoje. Questão: o que você entende por mutante? Os mutantes são aqueles que ativaram, desde já certo número de anos, o despertar do Kundalini. Eles receberam o Espírito Santo. Eles perfuraram as bainhas dos chakras. Eles se juntaram, pela energia do Espírito à energia do Kundalini, e as 2 energias voltam a subir ao mesmo tempo, ativando os novos corpos e conferindo a estes o status do que eu chamei mutante, mas são seres totalmente despertos. Questão: as pessoas que fizeram a escolha de retomarem um ciclo, em qual nível elas retomariam esse ciclo? Tudo depende, obviamente, de seu desejo e de sua capacidade para prolongar o juramento. O juramento que vocês fizeram quando vieram nesse mundo dissociado, que era esquecer sua conexão à divindade para espiritualizar a matéria. Agora, ninguém os fará engajar. Se vocês desejam viver na terceira dimensão unificada, esse será o caso. Se vocês se sentem suficientemente fortes para recomeçar, com o juramento de reencontrar, no final, sua unidade e sua divindade,
essa será também uma escolha que lhes será proposta. Mas não são escolhas que lhes serão propostas do exterior. São vocês mesmos que fazem as escolhas. Questão: os acervos desse ciclo serão conservados num eventual ciclo futuro. Depende do que você chama acervo. Questão: resoluções, compreensões. As resoluções fazem parte de sua encarnação e de sua dualidade. A matéria é muito nobre. Não devem crer que seja suja. A experiência da matéria, ela é muito nobre, mas é, por vezes, difícil. Sobretudo quando vocês cortaram a divindade e fizeram a experiência da encarnação, desde mais de 50.000 anos. É um sofrimento enorme. Eu o concebo, mas quando vocês reencontrarem sua luz e o que vocês são, vocês agradecerão à luz por ter lhes permitido viver essa experiência, mesmo se, hoje, não é o caso. Eu compreendo, efetivamente. No entanto, os mundos da encarnação em 3D unificando ou dissociadas são profundamente diferentes. Recomeçar um ciclo 3D unificado necessita, de qualquer modo, recuperar a memória de sua divindade e também a memória das suas encarnações passadas. Mas na nova vida, enquanto que aqueles que escolherão viver uma terceira dimensão de novo dissociado deverão passar necessariamente pelo esquecimento. Questão: Jesus ou Buda fizeram a escolha de esquecer sua divindade manifestando-se sobre a Terra? Buda: sim. Jesus: não. Jesus recebeu o princípio solar, Cristo solar, quando da sua missão pública, mas, obviamente, ele tinha a consciência total de quem ele é, do dia do seu nascimento até sua morte. No entanto, seu corpo não podia suportar a totalidade que ele era antes do período do seu ministério público. É naquele momento que o espírito solar se fusionou totalmente nele. Vocês sabem, há certo número de seres que ainda eram encarnados há pouco tempo que, hoje, não tem mais de modo algum forma humana ou forma humanoide, mesmo nos mundos de luz. Tornaram-se planetas, ou sóis. Vocês não podem se tornar um planeta ou um sol sem terem feito a experiência da matéria. Evidentemente, há muito grandes seres que foram encarnados, há ainda pouco tempo, e que tiveram múltiplas encarnações que são, hoje, o corpo dos planetas. Isso lhes parece difícil conceber, mesmo conceituar, mas é a realidade. Questão: o que você pensa da vinda de Maitreya? É algo que muitas pessoas esperam desde muito tempo, parece-me. É, como vocês dizem, em francês, é o Alesiano, personagem invisível ou fantasma. Ouve-se falar, mas não se vê jamais vir. Sim, por que não? Lembre-se, não é porque o arcanjo Miguel está aí, porque eu estou aí, ou que outros canais, médiums, recebam múltiplas entidades que querem entrar em contato com vocês. A telepatia é algo que está se desenvolvendo com toda a velocidade. Entretanto, não esperem outros salvadores além de vocês mesmos. Eu lhes repito, que eles se chamem Tartapion ou Maitreya Mãe Meira ou outra pessoa. Eles foram modelos que lhes apresentaram modelos a seguir, talvez, mas nenhuma salvação pode vir do exterior. Ela virá apenas de você mesmo, mesmo se o Cristo voltasse hoje num corpo de carne. Hoje, para confortar o que está escrito, certamente, o livro mais místico que foi escrito sobre a Terra, na tradição ocidental, eu não falo da tradição oriental, é o Apocalipse de São João. Ele efetivamente disse que Cristo voltaria como ele partiu. E como é que partiu o Cristo quando de sua ascensão? Ele partiu com seu corpo e, no Pentecostes, ele fusionou seu Espírito Santo sobre a totalidade dos apóstolos. O Cristo deve voltar como ele partiu. Então, se vocês me dizem que o Cristo está num corpo de carne, em algum lugar, esperando se revelar, eu não posso aderir a isso. Aí está. Há diferentes nomes que foram dados, que são muito exóticos. Há a palavra Sananda, há a palavra Maitreya. Há conotações, assim, orientais, que fazem muita ligação. Eu diria, Cristo é Cristo, Christos, em grego, o ungido do Senhor. É tudo o que isso quer dizer. Vocês são todos Cristos, disse-lhes Miguel. Então, por que querer esperar algo de exterior a vocês? Revelem e despertem o que vocês são. Vocês são tudo isso. Vocês são o conjunto dos mundos em vocês sozinhos. A única diferença é que Cristo sabia aí. Vocês não sabem e, portanto, vocês não têm consciência disso. Questão: qual é a função das crianças índigo, cristal ou diamante? São seres que nasceram com uma ou várias fitas de DNA a mais. Elas são já, a maior parte, totalmente telepáticas. Se querem, totalmente canais. Se preferem, elas são os despertadores. Muitas pessoas pensam, quando têm filhos, meu Deus, é a ascensão,
o que vão se tornar meus filhos. É preciso saber que não são vocês que devem se ocupar de seus filhos. São seus filhos que vão se ocupar de vocês. Porque eles estão já religados a esta dimensão. A maior parte, a totalidade, eu diria, das crianças índigo e das crianças cristal. Questão: como acompanhar as crianças índigo, hoje, para despertá-las ao que elas são? Eu tenho vontade de responder: deixem-nas viver. São elas seus acompanhadores e não vocês que as acompanham. Elas são seus mestres. Questão: parece-me que há nisso perdição. Elas estão inadaptadas. Elas estão inadaptadas porque, efetivamente, elas chegaram com uma consciência totalmente aberta no mundo. Imaginem que vocês se encontrassem num jardim pleno de rosas e, de um dia para o outro, vocês se encontrassem numa fossa de estrume. Isso é bizarro, não é? É que, mesmo se você mesmo é oriundo de uma rosa, tem assim mesmo vontade de sair da caca, não é? Isso é importante a compreender. Mas vocês não devem se preocupar. Ainda que isso lhes dê medo, ainda que vocês tenham a impressão de que algumas dessas crianças caem ou se tornam mais ou menos inadaptadas ou mesmo loucas, isso não durará. A luz está aí. Agora, a maior parte deles sente o que está acontecendo. Não creiam que há apenas alguns privilegiados humanos que estão conscientes do que está acontecendo. Os próprios vegetais o sabem. Os próprios animais o sabem. Próprios minerais o sabem. Então, nenhuma inquietação com isso. Mesmo se o período seja duro, e arrisca ser duro. Lembre-se do que disse o arcanjo. Quanto mais vocês estiverem em seu coração, mais as dificuldades pararão por si. Essa é a realidade. Quando Cristo dizia em um nível metafórico: será que o pássaro na árvore vai se preocupar com o que ele vai comer amanhã? Obviamente, o mundo que vocês criaram, baseado na competição, baseado no dinheiro, implica em que vocês se adaptem a isso. Mas o dia em que os valores de competição, o dia em que os valores do dinheiro não existirem simplesmente mais, quais serão os valores que serão colocados adiante? Você não terá outra moeda de troca além de você mesmo. Você não terá outra moeda de troca além de seu próprio coração. Vocês não poderão contar com um bilhete ou com o que quer que seja. Vocês poderão contar apenas com seu coração. Isso se junta, aliás, ao interesse de agrupamentos de que falei. Era essa a questão ou eu a desviei? Isso responde à questão. O dia em que não teríamos mais necessidade de dinheiro está próximo ou distante. A questão tem dois gumes. Vocês assistem, como eu lhes anunciei já desde vários anos, com as noções do tempo que, há ainda 3 ou 4 anos, não seriam tão fiáveis como agora porque, como lhes disse o arcanjo, vocês passaram de um governo humano para um governo espiritual. E essa passagem de um tempo humano se acompanha também de uma passagem para um tempo espiritual. O que explica que o arcanjo possa lhes dar reuniões em hora fixa, mesmo se ele se engane ainda nos dias, porque ele não conhece os dias. É difícil. Nós bendizemos a ele e lhe sopramos pelas costas que ele se coloque completamente, mas ela não compreende. Ele fala, aliás, de dia, quando ele quer falar de seus dias e de suas noites, porque ele não compreende a diferença dia-noite. Não é grave. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro, os valores do antigo mundo estão se desabando sob seus olhos. Seria preciso verdadeiramente ser um avestruz, ter a cabeça no fundo do buraco, 10 metros sob a terra, para não ver o que acontece. Não é? Vocês estão todos conscientes disso, que vocês estejam no caminho de ascensão ou não. Apenas os avestruzes é que recusam ver o que acontece. Não é? Então, o que acontece é uma realidade e, como diziam os índios diziam coisas interessantes. Ao homem branco, o dia em que vocês tiverem abatido todas as árvores, o dia em que tiverem pescado todos os peixes, o dia em que tiverem matado todas as caças, o dia em que tiverem comido e destruído todos os grãos, vocês se aperceberão que o dinheiro não alimenta. É tão simples e tão prosaico isso, mas é a realidade. É para quando? Mas é para muito em breve. Vocês estão neste período. Agora, eu não posso lhes dizer, é amanhã, mas, em todo caso, não será em um ano. Questão: você pode nos falar informações sobre as mudanças climáticas? Sim, vou lhes dizer algo. Vocês nada a viram. A manifestação dos elementos é privilégio do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel se mata de repetir, por intermédio do canal em que estou, por intermédio de múltiplos canais sobre a Terra, com palavras que são próprias ao canal, é claro, e fala das modificações dos elementos que ocorrem atualmente. Mas Miguel insiste muito que a nada serve se preocuparem com isso, porque é importante estar informado, mas há pessoas nas quais a verdadeira informação dá medo e é, aliás, por isso que suas mídias não querem, sobretudo,
que vocês saibam o que acontece no mundo. Vocês nada sabem. Apesar da internet, vocês não sabem 1/10 da realidade do que está em curso. Então, vocês se consideram estar num país, como dizem, abençoado dos deuses e numa região, apesar de tudo, abençoada dos deuses. Houve, parece, uma grossa tempestade, digamos. Mas a grossa tempestade não é nada. Aqueles que vivem as tempestades, agora, não viverão a do após, e eu lhes asseguro que os ventos que vão se manifestar daqui até o final deste ano, nos diferentes lugares do mundo, não são pequenos ventos. São velocidades que jamais foram atingidas sobre a Terra. Então, não se preocupem com isso porque, se vocês estão no coração, nem o dinheiro, nem o clima lhes faltarão ou os atacarão. Isso está claro, essa é uma verdade espiritual. Vocês chamam a isso, eu creio, princípio de ressonância ou princípio de reação. Mas isso vai bem além. Testa-se, assim, sua capacidade de adesão à luz, sua capacidade para aceitar a luz e sua capacidade para ter a fé total na luz. Portanto, não se preocupem com isso porque, de todo modo, vocês estarão no bom lugar, no bom momento, a partir do momento em que vocês confiam, a partir do momento em que vocês se abandonam à luz. Não pode ser de outro modo. Será necessário repetir isso ao incansável. Refere-se a Jean-Luc Ayron, porque ele adora prever tudo. É necessário efetivamente compreender que preparar hortas é muito agradável. Preparar comida é muito bom, mas o mais importante é permanecer centrado. Como por milagre, vocês verão que as coisas acontecerão da maneira mais luminosa possível. Mas se vocês encaram isso como uma catástrofe, será uma catástrofe que vocês viverão. Ascensão ou não ascensão? Questão: é possível, em nosso nível, ativar melhor a energia do fogo? Caro amigo, eu responderei que isso chegará bastante cedo. A espada micaélica, os serafins, ativarão em vocês esta veia de fogo no coração. Pouco a pouco vocês vão se habituar ao fogo. O fogo é a energia da transfiguração, tal como a viveu Moisés ou Elias quando de sua ascensão, ou também Enoque. O fogo é o elemento transmutador por excelência. Trata-se de um fogo físico, mas também de um fogo alquímico. Mas é um fogo que queima o que deve ser queimado. Então, deixem o fogo investir em vocês tranquilamente. Não vale a pena pressionar as coisas naquele nível, a menos que vocês queiram terminar como Enoque ou Elias. Lembre-se de que Moisés viu o fogo, ele não passou pelo fogo. Questão: esse fogo é precedido da noite escura da alma. Tudo depende do caminho que vocês seguiram. De qualquer modo, ou vocês ativaram os chakras superiores antes da pressão da radiação do ultravioleta e despertaram o Kundalini, caso em que o fogo que vocês terão a viver não corresponderá jamais à noite escura da alma, porque vocês viveram transformações importantes. Entretanto, o fogo do coração, tal como descreve o mestre do ar, ou seja, Ram, corresponde realmente, se querem, a um processo de expansão do fogo partindo do coração. Isso é possível com um período prévio de grandes dúvidas. É o que vivem alguns seres nesse momento que estão, como eu gosto de dizer, com as nádegas entre duas cadeiras. Quer dizer que eles estão com as nádegas entre sua própria luz que está desperta e a dificuldade que eles têm de soltar alguns medos inerentes ao seu caminho, à sua encarnação. Nesse caso, eles podem manifestar noites escuras da alma, mas que não vão durar anos, obviamente. Tanto mais que o arcanjo Miguel disse que, de aqui até o início de seu verão, inverno no hemisfério sul, a iluminação do coração será quase total para aqueles que tiverem seguido o caminho da luz. Questão: pode-se, após a passagem, reencontrar seres que foram queridos durante a encarnação? É preciso efetivamente compreender que, quando vocês entram na multidimensionalidade, os apegos que vocês têm nesse mundo kármico ou não kármico, familiar ou não familiar, afetivo ou não afetivo, sexual ou não sexual, fazem parte dos apegos ou das relações que vocês criaram nesta vida ou numa outra vida. As relações, tais como vocês as definem, mesmo positivas, não existem absolutamente mais nos estados multidimensionais. Quer dizer que vocês reencontrarão, que vocês reconhecerão as pessoas com quem vocês viveram, mas vocês não poderão provar o que vocês provam hoje por tal pessoa querida, numa vida passada, mas isso será uma lembrança desprovida de emoções, desprovida de atração, desprovida de repulsa. Isso é muito importante a compreender. Não esperem recriar situações afetivas, sexuais, familiares ou outras, nos estados multidimensionais. Isso não existe. Não se esqueçam de que as barreiras, o que eu chamei o território de sua encarnação, de sua história, não existe simplesmente mais a partir da quinta dimensão. Questão: poderia nos falar do destino da França,
suposta de iluminar o mundo. Eu sei que cada país tem, eu diria, uma máxima. Eu diria que a França é, antes, o país das cabeças de caboche, quer dizer, pessoas que têm um tal intelectualismo, uma tal incapacidade para sair de seu intelecto que isso se torna cômico, visto lá do alto, apesar do despertar e apesar de um país que deve iluminar o mundo, como vocês dizem. Mas não devem se enganar porque esta missão, isso subentenderia que a nova Terra ou o novo planeta, eu não direi nada sobre isso, mas que a França vai persistir assim. Não, eu não creio. Simplesmente, vocês são já abençoados dos deuses, porque, quando vocês olham o que acontece em outros países, o que aconteceu desde 40 anos em outros países, vocês são mesmo extremamente privilegiados. E eu creio que vocês permanecerão ainda bastante privilegiados nas tribulações que virão. Isso já é enorme. Agora, a missão de um país, isso nada mais quer dizer nos mundos multidimensionais que são, eu os lembro, mundos na maior parte interiores aos planetas tais como vocês os conhecem. Em todo caso para a 11ª dimensão. Vocês vivem num mundo em que a sombra não existe mais. Vocês vivem sob a influência permanente de seu sol central. Não há mais divisão. Não há mais continentes. Há unidade. Portanto, isso nada mais quer dizer na própria noção de país se, hoje, vocês estão na França e vocês estão protegidos de todo esse tumulto que existe atualmente. Questão. Por que a França está protegida? Porque, caros amigos, vocês têm a cabeça tão dura que é preciso tempo para que a luz penetre. Sei algo com a cabeça de caboche, Jean-Luc. Quer dizer que, mesmo quando vocês vivem a luz, vocês colocam à frente, como nenhum outro povo, seu livre-arbítrio, ou seja, sua liberdade querida e seu território querido. Isso é cultural, não é genético, é cultural. NDR. Cabeça de caboche e incansável são os dois apelidos que Ivanhoe deu a Jean-Luc. Questão. Se a passagem da 3ª para a 5ª dimensão supõe o abandono à luz, como se fazem os processos seguintes? Eles não estão inscritos num tempo linear. É, portanto, muito difícil falar deles. Há caminhos evolutivos diferentes, ou seja, não se deve crer que os seres irão sistematicamente da 5ª dimensão até dimensões muito elevadas. Há seres que decidem perseverar no antropomorfismo. Eles fazem experiências. Há seres que vão decidir se tornarem planetas ou Sol. Falou-se também, há pouco, da civilização dos triângulos. Depois, há seres que não conhecerão jamais os tormentos da encarnação e da transubstanciação da matéria, como os arcanjos, por exemplo, que não podem se aproximar ou mesmo compreender a encarnação. Nós bem que batemos as costas, de Miguel, que há coisas que ele jamais poderá compreender, porque ele jamais passou pela encarnação. Então, ele tenta encontrar nos diferentes canais as palavras apropriadas numa linguagem humana porque, se escutássemos Miguel, ele se manifestaria unicamente através da luz e ele queimaria tudo em sua passagem, não é? Nós somos obrigados a refrear os ardores de alguns arcanjos, porque há processos evolutivos que devem respeitar o que vocês chamam seu querido livre-arbítrio, que é muito querido. Efetivamente, isso custa muito caro. Mas, entretanto, nós fazemos o que temos a fazer. O que diferencia seu mundo tridimensional separado ou dissociado é que vocês esqueceram voluntariamente sua divindade, porque vocês fizeram o voto ou o juramento de trazerem os mundos da dualidade à unidade. É nisso que vocês são os mestres da luz. Mas, entretanto, os arcanjos não conhecerão jamais a dualidade. Algumas dimensões não podem conhecer a dualidade. A civilização dos triângulos, que é, no entanto, colocada bem mais alto, tem uma consciência aguçada, eu diria, dos processos da sombra e da luz, porque eles saíram do antropomorfismo e juntaram-se às formas de manifestação ligadas à geometria mais pura. Questão. Quando os seres mudam de dimensão, isso pode refletir a vontade de viver uma experiência espiritual específica? Sim, completamente. Do mesmo modo que, sobre a Terra, há os que querem ser os patrões. Há os que são feitos para dirigir. Há os que não são feitos para dirigir, mas que creem que eles vão dirigir. No plano espiritual isso não existe, porque vocês são transparentes. Quer dizer que as almas que são feitas para dirigir almas, elas vão dirigir almas. Uma alma que é feita para explorar os encadeamentos da ciência vai subir muito rapidamente para além do antropomorfismo. A evolução não é linear. É por isso que eu não posso lhes falar de escala de tempo. Um exemplo que eu conheço bem é o intraterra. Ao nível do intraterra há os guardiões das redes magnéticas. Há seres ao mesmo tempo humanoides, mas também não humanoides, que se chamam os delfinoides. Esses seres estão aí,
em seu espaço de tempo linear, desde o reino dos gigantes, ou seja, desde mais de 350 mil anos, mas eles não sentem passar o tempo do mesmo modo, porque eles estão na luz. Eles estão num corpo de terceira dimensão unificado ao mesmo tempo estando, ao mesmo tempo, na quinta dimensão. O problema é que, em sua dimensão, vocês estão dissociados. Vocês não têm conexão lúcida com os mundos multidimensionais. Vocês descobrem isso desde pouco mais de 20 anos. Lembre-se, por exemplo, de Babaji, na Índia, que viveu experiências muito específicas de consciência, mas ele estava tão, como dizer, desorientado por esse estado, que ele foi obrigado a se retirar do mundo. Por quê? Porque ele não podia exprimir através de seu corpo, através das palavras, através dos conceitos, através das emoções, através do mental, o que ele era. E era a verdade. Hoje, alguns entre vocês falam, por exemplo, dos triângulos. Quem conhecia isso há 40 anos? Portanto, vocês deram mesmo um passo de gigante em certo número de domínios. O único domínio em que é preciso dar um passo de gigante, agora, é o que eu clamei deixar cair sua cabeça. Questão: é verdade que o meridiano do coração da Terra passa pelo sul da França, em particular, pelo país Qatari. Pode-se dizer que o coração dos catares é o coração puro. Era a essência do cristianismo, é claro, o cristianismo mais puro. Este tenta renascer, mas eu creio que vocês teriam falhas para se desembaraçarem das histórias passadas porque, hoje, é uma nova página de sua história que vocês escrevem. Então, vocês são chamados a escrever páginas virgens, e vocês apenas poderão viver elementos novos. Eu creio que Krishnamurti dizia, em sua vida, que é preciso matar os modelos, porque não se pode ser si mesmo quando não se matou todos os modelos. Mas, no momento em que vocês tiverem matado todos os modelos, mesmo o modelo mais venerável, o Cristo, o Buda, ou outros, mesmo Maitreya, como aos que dizem assim, pouco importa. O importante é chegar a matar todos esses modelos, ou seja, abandonar todas as suas crenças. A luz não pode se conter numa crença. A luz não pode se conter num ritual. A luz não pode se reter num ser, quem quer que seja, seja ele o mais perfeito da criação. A luz é expansão permanente. Ela se recria a cada dia. Eu lhes proponho, se bem o querem, permanecerem aí. Eu penso, efetivamente, que é uma excelente ideia. Então, caros amigos, para uma vez que termino sem dizer besteiras, é perfeito. Então, eu lhes trago todas as minhas bênçãos em seu caminho maravilhoso, em seu retorno à casa, ou seu nascimento para uma nova experiência. Então, eu lhes digo certamente até breve, para a maior parte de vocês, mas eu sei que há muitos entre vocês que leem tudo o que eu conto como besteira. Eu lhes digo até muito em breve. Austras Dimension, 9 de maio de 2009.